meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Mel Oliveira e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos fazer uma receita de pão semi-integral maravilhoso, uma massa extremamente fácil de você estar fazendo, úmida e bem fofinha. Então, se você quiser aprender, vem comigo no passo a passo. Então, para o nosso pão semi-integral, nós vamos estar precisando de 205 gramas de farinha integral, 190 ml de água fria. Vamos precisar também de 145 gramas de farinha, 90 ml de água e 2,5 gramas de fermento para pão. Então é uma massa bem fácil de a gente estar fazendo, mas tem alguns passos que nós temos que seguir direitinho, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, no bowl, nós vamos misturar a farinha integral com 190 ml de água, tá? Então, vocês vão observar que é bem fácil de estar fazendo. Olha, a farinha ela precisa ficar bem úmida, bem molhadinha. Olha, a quantidade de água, gente, vai depender da farinha que você tem. Essa minha aqui, como eu mudei de marca, eu vou colocar mais um pouquinho de água, porque eu senti que ela ficou um pouquinho seca. Olha, eu vou colocar mais uns 30 ml de água, para vocês verem qual vai ser o ponto que eu tenho que ter da hidratação da minha farinha, tá? Então aqui eu vou cobrir com plástico filme. Olha, então tá bem hidratada, olha. Bem hidratada a minha farinha. Eu vou cobrir com plástico filme e vou levar para a geladeira por pelo menos 8 a 12 horas de descanso, tá? Isso vai ajudar ao nosso pão ficar bem fofinho. Então agora eu vou levar para a geladeira, tá? Para ter esse descanso. Agora o nosso próximo passo, nós vamos fazer o nosso pré-fermento, tá? Que eu vou acrescentar a água, os 90 ml de água. Vou dar uma hidratada no nosso fermento biológico, nosso fermento para pão. Ó. E vou acrescentar a farinha de trigo. Acrescenta toda a farinha de trigo. Ó. Vou acrescentar o restante da água. E com a mão nós vamos dar uma sovadinha na nossa misturinha para fazer o pré-fermento, tá? Vamos sovar. Olha como a massa ficou hidratada. Então aqui vamos sovar um pouquinho. Esse é um pão que você tem que fazer ele sem pressa. Ele é um pouquinho demorado para estar fazendo, mas as etapas são muito facinhas da gente estar fazendo, tá? Ó. Então, ó, observem aqui que a minha massa ela já tá bem uniforme, ó. Ó, bem uniforme. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ela descansar também. Vou cobrir com plástico filme. E vou levar para a geladeira também, ao mesmo tempo de descanso da nossa pré-mistura da farinha integral, tá? Nós vamos deixar ela descansar na geladeira no mínimo de 8 a 12 horas. Então vou cobrir com plástico filme também, ó. Tá? Opa.
Vamos cobrir. E vou estar levando para a geladeira também para o tempo de descanso. Então, olha só como ficou o nosso pré-fermento e a nossa farinha integral, que nós deixamos ela umedecendo, olha. Olha, tá vendo? Ó, ficou bem elástico, né? E aqui, ó, também bem úmido. Olha, bem úmido que tá também. Então agora nós vamos seguir com a receita, tá? Vou estar utilizando 60 gramas de farinha de trigo, 3 gramas de fermento, 20 gramas de açúcar, 5 gramas de sal, água o suficiente para a gente hidratar e 20 gramas de manteiga, tá? E vou utilizar também nozes para a gente colocar a carga, né? E passas. Essas passas eu hidratei, né, na água para que ela não absorva a umidade da nossa massa, tá? Então, sempre quando tem frutas secas de passas, ameixa, é sempre interessante a gente estar hidratando com água para que ela não absorva, tá, a umidade da nossa massa. Então, vamos ao modo de preparo. Então, vamos lá. Aqui eu vou estar utilizando a batedeira com esse gancho, tá? Para massa pesada. Caso você não tenha uma batedeira planetária que tem essas opções, você pode estar fazendo na mão, tá? Então eu vou colocar aqui a minha farinha integral. Vou estar colocando o nosso pré-fermento também. Vou colocar a farinha de trigo, o restante do fermento seco, o açúcar e a metade da nossa água, tá? Aqui eu tenho mais ou menos 40 ml de água, que eu vou ver se vai ser o suficiente ou a gente vai ter que colocar mais. E vamos bater, tá? Eu vou acrescentar mais água, porque a minha massa ainda tá bem seca. Já misturou o fermento, então agora eu posso acrescentar o sal, tá? Vamos acrescentar o sal e vamos continuar batendo por mais ou menos uns 2 minutos. Olha como a nossa massa já tá bem elástica, tá vendo? Então agora eu vou acrescentar aqui as passas e as nozes. E vou bater mais uns 2 minutinhos, tá? Olha, já deu tempo dos 2 minutinhos. Olha como a massa ela tá bem, olha como essa massa ela tá bem elástica, olha. Tá vendo? Bem elástica. Então agora, com a batedeira ligada, eu vou acrescentar a manteiga e vamos deixar ela continuar batendo ainda, tá? Então, se você tá fazendo na mão, você vai bater mais ou menos uns 20 minutos que você vai amassar, tá? Então, vou acrescentar aqui a manteiga e vamos bater novamente. Olha, a manteiga já incorporou todinha. Agora eu vou deixar essa massa descansando por mais ou menos meia hora para a gente continuar o processo. Aqui eu untei um bol com azeite e eu vou transferir a minha massa para esse bol e vou deixá-la descansar por pelo menos meia hora. Olha como ela está bem elástica essa massa, gente. Ela está bem elástica. Ó, eu consigo abrir a massa, ó. E ela tem toda a dificuldade para um ponto bem de véuzinho, tá? Agora aqui eu vou cobrir com plástico filme
E vou deixar essa massa descansando por 40 minutos, tá? De meia hora a 40 minutos. Olha como a nossa massa já deu uma crescidinha, tá vendo? Então agora nós vamos começar a dar uma modelada. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui para ela não grudar na minha bancada. E vamos trabalhar essa massa. Olha que linda essa massa, gente. Então aqui eu vou dividir essa massa, que esse vai ser o tamanho dos pãezinhos que eu vou querer estar fazendo. Ó. Vamos estar moldando, vai enrolando ela todinha pra dentro assim, ó. Pra gente fazer. Com a palma da mão eu vou fazendo as bolinhas, olha. Tá vendo? Vou fechando ela por baixo, ó. Aqui, com essa parte da mão. Sempre vou rodando. Ó. Pra ela fechar todinha aqui embaixo, tá bom? Eu vou fazer o crescimento desse pão 3 vezes, né? A primeira vez ele descansou. Agora eu amassei e vou deixar ele aqui na minha bancada e ele vai descansar novamente por mais 30 minutinhos. Aqui eu vou cobrir com plástico filme também, ó, para ele não ressecar. E vamos deixar aqui por mais 30 minutinhos ele descansando. Então agora, olha, já cresceu, já descansou. Agora nós vamos modelar para a gente poder estar fazendo o segundo crescimento. Deixa eu só colocar mais um pouquinho de farinha para minha massa não grudar na bancada. E aqui, ó, eu vou abrir com a mão mesmo, ó. Não tem a necessidade de rolo, de nada. Ó, e vou, ó, vamos enrolando, tá? Ó. Ó. E aqui na minha forma eu coloquei um pouquinho de farinha, ou você pode colocar também papel manteiga, tá? Vamos modelar todos eles assim. E vou cobrir agora com plástico filme e vamos deixar crescer novamente, tá? Que aí depois que ele crescer, a gente vai levar pra... Então vamos levar para crescer novamente, deixar aqui crescendo até que ele dobre de volume, tá? Olha, o nosso pão já cresceu. Agora com uma lâmina ou um estilete, eu vou dar alguns talhos aqui nele, ó. Não precisa ser muito fundo. Fiz os talhos e vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo por cima, ó. Feito isso, eu vou levar para assar a forno 180 graus até que ele esteja bem assadinho. Gente, olha só como ficou bonito o nosso pão. Bem assadinho, bem macio. Olha. Vamos ver como é que ele ficou. Ele ainda tá quente ainda. Olha essa textura. Ó. Bem macio, perfeito, né? Agora é só aproveitar essa receita para um lanche da tarde maravilhoso. Então essa é a nossa receitinha de hoje. Eu espero que vocês gostem muito dessa receita. E se você curtiu essa receita, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações e todas as receitas novas que a gente for postando, tá? Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!